NPPL 2023, prova amarela, questão 95. Anualmente, o número de casos de dengue aumenta substancialmente no Brasil, mas ainda não há uma vacina amplamente disponível. Essa questão aqui ela está atrasada, ok? A gente já tem agora uma vacina disponível, beleza? Que inclusive já cobre os 4 sorotipos do vírus da dengue. Mas beleza. Vamos só entender aqui qual é a resposta certa e a gente discute um pouquinho sobre isso. 4 sorotipos do vírus circulam no país. São todos transmitidos pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. Os casos mais graves evoluem para a fase hemorrágica, né, que é o caso grave de dengue, que pode levar à morte por choque hipovolêmico. O que significa hipovolêmico? Hipo, tá certo? Baixo, volêmico, volume, então é por um baixo volume de sangue. A pessoa vai perdendo sangue, né? A pessoa está tendo hemorragias, inclusive hemorragias internas, e o sangue está saindo da circulação. Então o volume de sangue na circulação está caindo, daí o nome hipovolêmico. Muitos desses casos acontecem quando o indivíduo contrai a doença pela segunda vez, com um sorotipo diferente daquilo contra o qual já produziu anticorpos. Então a pessoa pegou dengue uma vez, digamos que foi um sorotipo 1, e aí ele se cura, né? Já passou o período sintomático, e aí depois, 1 ano, 2 anos, depois ele contrai de novo a dengue, só com outro sorotipo, 3 ou 2, por exemplo. Né? Lembrando que tem um 4 também. E aí, essa nova infecção, ela pode vir mais grave, inclusive na forma hemorrágica. Então esse é o grande perigo aí da dengue. O que tem dificuldade no desenvolvimento de uma vacina para essa doença é o quê? E aí você tem que ter um pequeno conhecimento sobre o desenvolvimento de vacina. Vamos lá. Letra A. O que é que tem dificultado o desenvolvimento de uma vacina? A resistência do homem. Então, ele está dizendo que o homem tem resistência contra antígenos específicos do vírus. Não. A gente não tem resistência a antígeno específico do vírus. Se nós tivéssemos resistência, a gente não contraía, né? Inclusive, a gente desenvolve reações imunológicas contra os antígenos específicos do vírus, o que faz com que a gente tenha sintomas, o que faz com que a gente, inclusive, se cure. Tá certo? Então, a gente não tem resistência aos antígenos, às proteínas virais. Beleza? Então, letra A não é. Devido, então, a uma dificuldade de desenvolver a vacina, porque o homem, né, a humanidade tem uma baixa resposta imunogênica, ou seja, a gente não responde bem contra o vírus. A gente responde sim, tanto é que a gente se cura, a gente desenvolve resistência, né, após a contrair, tá? Então, antes de contrair, a gente não tem resistência. Várias pessoas adoecem por contato com o vírus, beleza? E a gente tem a resposta imunogênica porque a gente acaba desenvolvendo, a gente desenvolve anticorpos, a gente produz anticorpos. E aí, se a gente desenvolve anticorpos contra o vírus, quer dizer que a gente teve uma ótima resposta imunogênica. A grande maioria das pessoas ficam imunes ao vírus após contraído esse vírus, principalmente quando é um sorotipo específico. Então, você pegou o sorotipo 1, você vai ter imunidade contra o sorotipo 1. Tá certo? Então, quer dizer que você teve uma ótima resposta imunogênica. A maioria das pessoas tem isso. Isso não é um problema para desenvolver vacina, beleza? Então, aí essa resistência, você disse que a gente não tem resistência. A gente não tem resistência no primeiro contato, tá bom? Deixar bem claro então aqui. Então você nunca pegou dengue, quando você entrar em contato com o vírus, você vai ter susceptibilidade ao vírus, você vai contrair a doença. Então você não tem resistência. Depois disso, é que você vai desenvolver uma imunidade contra aquele sorotipo. E essa imunidade, ou seja, essa resistência agora no segundo contato, não vai atrapalhar a produção de uma vacina. Então nenhum desses daqui funciona, tá certo? Não é a resposta certa. O que dificulta a produção de uma vacina é a obtenção de antígenos que representem os 4 sorotipos do vírus. Aí sim, beleza, é a letra C. Por quê? Como a gente tem um vírus com 4 sorotipos, para eu fazer uma vacina que seja eficaz para os 4 sorotipos, eu vou ter que encontrar uma pecinha lá do vírus, uma proteína, que seja que consiga desencadear a resposta imunológica, que consiga fazer com que a pessoa que recebeu a vacina produza anticorpos, só que esse anticorpo ele tem que ter, né, eficácia para os 4 sorotipos. É muito complicado encontrar uma proteína que a partir dela gere um anticorpo que consiga evitar uma infecção dos 4 sorotipos. Então é isso que ele está falando.
Beleza? Então essa é a dificuldade. Beleza? Então por que não é letra D e letra E? Reação cruzada de anticorpos produzido pelo indivíduo contra outros vírus. A reação cruzada de anticorpos, que é isso? É quando você desenvolve uma reação, você tem anticorpo para um vírus e esse anticorpo ele serve para outro vírus também, para combater outro vírus. Isso não é dificuldade nenhuma, tá certo? Se houver uma reação cruzada, que é muito difícil você ter uma reação cruzada, né, dos anticorpos da dengue com outros vírus, a não ser que seja arbovirose também, talvez consiga uma reação cruzada do vírus da dengue para o vírus da zika ou da chikungunya, né? Mas não tem problema nenhum, isso não dificulta o desenvolvimento de uma vacina ou reação cruzada. Inclusive, seria até bom você ter reação cruzada de anticorpos para combater outros vírus também, né? Você, por exemplo, pegou Zika, digamos assim, você produziu anticorpos contra a Zika. Só que esse anticorpo ele faz uma reação cruzada com o da dengue, ou seja, você fica também protegido contra o vírus da dengue. Seria ótimo, isso não é dificuldade para desenvolver vacina, beleza? E por último, porque não é letra E, ausência de resposta imune dos indivíduos. Falso, não existe ausência de resposta imune. A gente tem resposta imune contra os vírus quando você tem a primeira vez, a primeira infecção. Então não tem problema nenhum, isso aqui não é uma dificuldade para desenvolver vacina. Tá certo? Ah, a gente tem resposta imune, então não precisa de vacina. Claro que precisa, né? Porque as pessoas que nunca tiveram contato com o vírus, sendo vacinadas antes, elas não vão desenvolver os sintomas da infecção viral. Beleza? Então é isso. Letra C, a resposta certa. Se eu te ajudei, deixa o like aí e se inscreve no canal. Valeu!